ao curso o novo Código de Processo Civil, inovações e peculiaridades para os processos judiciais de competência da Justiça Federal. Com a palavra agora, o coordenador do curso Novo Código de Processo Civil, juiz federal Jorge Luiz Girão Barreto. Bem, obrigado. Bem, meus amigos, meus colegas, eu gostaria de dizer da imensa alegria, do orgulho de poder estar com a compreensão e o benefício da direção do foro, na pessoa do Dr. Bruno Carrado, Dr. Maximiliano, e também, claro, com confiança de todos os colegas juízes, Dr. Jorge Marmelstein, e de tantos que estão empenhados em contribuir para a qualidade e excelência desse curso de capacitação, queria dizer que, para usar os versos de uma das músicas mais tocantes e de conteúdo sentimental do nosso poeta Belchior, que quando eu assumi a responsabilidade de coordenar esse curso, para usar o verso que ele escreve na música Divina Comédia Humana, eu fiquei mais angustiado do que o goleiro na hora do gol. Fiquei muito angustiado mesmo, porque eu sei da qualidade, da expectativa que vocês esperam em relação a esse curso, e sei, sobretudo, que nós que estamos organizando esse curso, eu digo mais uma vez que a minha função de coordenador é muito mais uma função de organização de assuntos mesmo. Claro que a gente tem uma preocupação sim com o conteúdo, com a qualidade das aulas, mas a excelência desse curso depende basicamente não só do compromisso de todos os juízes e demais expositores que estão se vão voluntariando para ministrar as aulas, mas também, sobretudo, do interesse de cada um de vocês que, tendo se inscrito nesse curso, muito mais do que meramente participarem, assistirem às aulas, para fazer aqui também uma homenagem ao mês de junho, que é o mês dos namorados, que vocês se enamorem também por esse curso, que vocês gostem desse curso, na perspectiva de que esse curso sirva também para contribuir para o crescimento profissional e pessoal de cada um de vocês. E sem querer alongar muito essa introdução, eu gostaria de dizer para vocês que a palestra do Dr. Roberto, a todos que estão, a partir da vigência do novo Código de Processo Civil, positivados na Lei 13.105 de 2015. Mas antes de falar deles, eu gostaria de trazer para vocês a seguinte reflexão. Quando se fala em um curso de capacitação sobre o novo Código de Processo Civil, a gente tem que ter a convicção de que estudar processo é estudar meio, técnica, criação humana de tentativa de solução de conflitos. Eu sei que esse tema é um tema que está fora, inclusive até do direito, é muito mais da filosofia ou da sociologia, mas por méritos ou deméritos da nossa sociedade, a gente vive, lamentavelmente, uma sociedade conflituosa. E esses conflitos que acontecem na nossa sociedade, sejam eles de natureza individual ou coletiva, decorrem naturalmente do estágio de civilização a que nós chegamos. Então, o processo entra na vivência de cada um de nós, não apenas como juízes, como servidores, como advogados, como estudantes de direito, não como um fim em si mesmo. O processo deverá sempre ser examinado como uma técnica predominantemente estatal para tentar solucionar de maneira a mais justa, a mais eficaz possível, conflitos de interesse. O que é importante é que a gente saiba que estudar processo não é nada além, inclusive isso inclui o novo Código de Processo Civil, do que estudar formas de tornar esse processo mais útil, mais eficaz e mais apto a resolver conflitos de interesse. Diria mais, ter um processo civil mais apto, mais eficaz, mais justo, é também, sim, por que não, fonte de prevenção de litígios. Porque se nós sabemos que, de um modo geral, os órgãos do Poder Judiciário no Brasil, e em especial a Justiça Federal, vive abarrotado de processos, é porque a gente sabe que há, infelizmente, uma cultura do demandismo, uma cultura que, ao invés de estimular uma mediação, uma conciliação, uma prevenção de litígios, pretende apostar, na verdade, em que os conflitos, já que eles são inevitáveis, que esses conflitos, pelo menos, possam ser resolvidos no âmbito do Poder Judiciário. Portanto, ao nós enxergarmos o processo como um meio da civilização, como um meio do desenvolvimento da humanidade,
de solução de conflitos, a gente enxerga o processo realmente no lugar em que ele merece. E aí eu quero lembrar para vocês que o novo Código, ele não só trata do processo civil de uma maneira mais sistemática, de maneira mais organizada, trazendo para dentro dos seus artigos normas e princípios gerais que há muito e muito tempo já habitam o direito constitucional, mas o novo Código também estimula, por que não, soluções extraprocessuais de solução de conflitos. Portanto, cada um de nós, enquanto servidor aqui da Justiça Federal, eu quero dizer do meu orgulho de poder estar coordenando esse curso, porque não só a mim me envaidece como professor de processo civil, e eu faço questão aqui de dizer, eu não tenho lá tanto tempo de experiência de atuação na magistratura como o Roberto, como outros que militem aqui, mas um dos orgulhos que eu trago da minha formação profissional, eu que sou graduado em Direito pela Faculdade de Direito da UFC, é de ter exercido o meu primeiro cargo na área jurídica como professor universitário concursado. Portanto, como o Roberto disse que não se sente com os 60 anos que ele completa amanhã, muito menos eu me sinto com a idade que eu imagino que vocês devam estar pensando aí, um pouco mais de 30 anos. E como já faz mais ou menos uns 20 e poucos anos que eu venho lecionando sobre o processo civil, eu devo ter começado aí pelos 4 ou 5 anos de idade, lá na Universidade de Fortaleza, no final da década de 80, para dar certo com a idade de hoje. Então, o orgulho que eu tenho de ter iniciado a minha vida jurídica como professor universitário, concursado, inclusive, traduz o apreço que eu tenho pela formação, pelo ensino, mas não pelo ensino meramente formal, na perspectiva de que as matérias ou os assuntos do curso sejam expostos, mas, sobretudo, porque no momento que se abordam temas que são atuais, que são novos, a não ser debatido em outras instâncias. Nós trazemos aqui, meus colegas, a visão de juízes federais acerca de um novo Código de Processo Civil que, bem, declaradamente dito por alguns setores da doutrina, é uma lei, é um novo código feito com a nítida influência de advogados, de profissionais do direito, que por uma série de fatores procuraram trazer para o Código de Processo Civil não apenas princípios e garantias fundamentais, mas também procuraram trazer, claro, um pouco mais de atribuições, um pouco mais de direitos, de prerrogativas, para advogados, para procuradores públicos, inclusive com repercussões em relação à contagem de prazos, coisa que vai ser examinada oportunamente. Então, a advertência que eu estou fazendo em relação àquilo que possa ser aurido daqui, que possa ser obtido de conhecimento por vocês aqui, acerca da interpretação do novo Código de Processo Civil, eu faço essa advertência na perspectiva seguinte. Rapidamente, o Brasil, já faz um tempo, ele, embora ainda se filie à corrente de país do chamado Civil Law, do direito codificado, o Brasil caminha, e já caminha há bastante tempo a passos largos, para se transformar em um país do chamado Common Law, porque quem de fato diz a verdadeira e correta interpretação de qualquer norma no direito brasileiro, inclusive das normas de natureza processual, são os tribunais superiores, no caso aqui da Justiça Federal, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, e por que não o Supremo Tribunal Federal. Eu rapidamente cito como exemplo, para quem milita na área penal, a menção de que até hoje, salvo engano da minha parte, a Lei de Crimes Hediondos diz em um de seus artigos que quem for condenado por sentença transitada em julgado por prática de crime hediondo deve cumprir aquela pena em regime integralmente fechado. Está dito lá na Lei de Crimes Hediondos isso. E, no entanto, nós sabemos que desde o final da década de 90, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, e isso já está sendo observado por todos os juízes da área criminal, inclusive de execução penal, de que as pessoas condenadas por crimes hediondos, o mais grave que seja, essa pessoa terá direito de obter, pelo menos de pedir, a progressão de regime. Portanto, ao tratar de um assunto como esse, eu estou apenas dizendo que uma norma processual como o novo Código de Processo Civil, que ainda entrará em vigor, terá os seus principais institutos, por que não, interpretados rapidamente pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal
e caberá a cada um de nós, juízes, servidores, advogados, procuradores, defensores públicos, enfim, estarmos atentos a essa interpretação para que a gente possa, pelo menos, eu faço esse apelo a quem atua diretamente com o processo, dizer, olha, a norma processual diz isto aqui, retrata esse procedimento, no entanto, esta mesma norma está sendo interpretada por esse ou por aquele tribunal de maneira diversa, para que a gente, portanto, possa eventualmente discordar dessa interpretação dada por esse ou por aquele tribunal, a gente pelo menos tem que conhecer. Porque não dá para, em estudo de direito processual, ou pior, na aplicação prática em processos judiciais de normas processuais, a gente discordar daquilo que a gente não conhece. A gente precisa estar atualizado sempre com a jurisprudência acerca dos tribunais. E aqui, pedindo licença mais uma vez de citar um autor muito fora do direito, que é o fisioterapeuta e preparador Nuno Cobra, que escreveu um livro fantástico, A Semente da Vitória. É um livro escrito a partir do relato da experiência dele, de atletas e profissionais de ponta, como Ayrton Senna, como Ronaldo, Fenômeno, enfim, que ele disse que um determinado paciente chegou para ele e perguntou para ele, professor Nuno Cobra, quando é que eu vou parar de me exercitar? Quando é que eu vou parar de fazer atividade física? E ele respondeu a essa pergunta com a seguinte pergunta, quando você vai parar de respirar? Então, a questão que se coloca é, quando nós, enquanto magistrados, eu repito, como servidores, como advogados, procuradores, defensores, quando nós deveremos deixar de nos interessar pela jurisprudência? Resposta, enquanto nós estivermos lidando com questões processuais, com processos nos setores em que nós atuamos, sempre não haverá outra alternativa, nós não temos outra alternativa. Ou é isso, ou a gente, na verdade, estará se enganando, ou tentando fazer com a atuação profissional nossa um mero achismo e não uma convicção. Portanto, eu quero retomar aqui o fio para dizer o seguinte, apesar de eu estar, de alguma maneira, colocando o estudo do processo civil no seu devido lugar, e aqui eu me lembrei de uma frase, que eu ouvi esta frase, salvo engano, dita pelo velho e admirado professor já falecido da Faculdade de Direito, professor Willy Santiago Guerra, não o filho, o pai, de quem eu fui aluno e tive orgulho de ter sido aluno na velha Faculdade de Direito. O professor Willy dizia, reproduzindo frases, salvo engano, atribuída ao professor Cândido Rangel Dinamarca, de que os processualistas, os que estudam direito processual, deveriam ser sempre citados como litisconsórcios passivos necessários em qualquer demanda que tenha por objetivo aperfeiçoar o Código de Processo Civil. Por quê? Porque quem enxergar os seus avanços, criticar os seus retrocessos, enfim, lamentar aquilo que não foi feito, que poderia ter sido feito, é tarefa nossa sim, aqui. Mas nós temos que ter a convicção de que o processo civil serve à sociedade e não a sociedade serve ao processo civil. Portanto, eu queria iniciar essa nossa observação. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o texto. Ele está um pouco... É um texto meramente... sem nenhuma pretensão de encerrar o assunto. Eu reproduzo aqui no início do texto trecho da exposição de motivos do novo Código de Processo Civil, em que ela diz o seguinte, o novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo. A simplificação do sistema, além de lhe proporcionar coesão mais visível, permite ao juiz centrar sua atenção de modo mais intenso no mérito da causa. Aí está a vontade de quem legislou o Código de Processo Civil, pelo menos de quem escreveu o projeto do Código de Processo Civil, que foi submetido democraticamente, claro, como não poderia deixar de ser o Parlamento. A vontade de quem escreveu o novo Código de Processo Civil é fazer com que o juiz possa, tanto quanto possível, apreciar o mérito da demanda. Por quê? Porque o processualismo tradicional, aquele que procura, antes de apreciar o mérito, ver como é que o processo pode ser extinto, a melhor maneira de extinguir o processo, indeferir a petição inicial, ou dizer, como se dizia no passado, eu não estou aqui querendo abrir nenhum flanco de demanda de controvérsia, não. Como se dizia no passado em alguns tribunais, de que o recurso interposto antes da intimação era um recurso intempestivo. Meu Deus! Eu tinha e tenho muita dificuldade em entender como que um tribunal da Federação do Brasil podia decidir, de que um recurso interposto, só porque a parte não tinha sido intimada ainda, esse recurso era intempestivo. É processualismo demais, é formalismo demais. Então,
jurisprudência defensiva, na verdade. Então, esse tipo de coisa a gente tem que evitar. Agora, não nos iludamos. Pessoal, eu não estou aqui batendo nessa tecla porque eu esteja aqui querendo violentar a convicção de ninguém, não. A gente, e eu me incluo dentro dessas pessoas, a gente viveu, cresceu, se formou, se especializou, estudou, e nós somos, querendo ou não querendo, nós somos influenciados sim por esse formalismo. Basta que a gente se apegue e perceba mais como, muitas vezes, por mais que a gente diga o contrário, a gente acaba sendo traído pelo formalismo sim. Mal comparando, é como aquela passagem lá dos evangelhos, para quem tem a fé cristã, de que Pedro, antes de Jesus ser preso lá pelos judeus, lá para o Sinédrio e tal, disse, olha, eu nunca vou negar você, eu sempre vou estar do seu lado. E aí o Cristo disse, não, antes do galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então nós temos que ter atenção de que, enquanto a gente está aqui dizendo, de boa vontade, está prometendo que não vai ser formalista e tal, o galo pode estar cantando, e a gente pode estar negando isso 1, 2, 3 ou 10 vezes. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque logo após citar a exposição de motivos, eu trago aqui para vocês um pequeno trecho de doutrina, que é da professora Teresa Arruda Alvim Vanbier, mas eu faço questão de dizer que eu já tive a honra de assistir algumas palestras da professora Teresa Arruda Alvim Vanbier, e ela faz questão de dizer que a pronúncia correta não é Vanbier, é Vanbier. Enfim, faz parte da opção de escrita do nome dela. Então, nesse trecho está dito o seguinte, não se quis com o novo código zerar o direito processual fazendo tábula rasa do que existe. Quis-se, sim, aperfeiçoar o sistema a partir do que já existe, respeitando as conquistas. Ou seja, foram dados vários passos à frente, isso é notável, quem já estudou o novo código, quem está aqui interessado nessa nova lei, vai perceber os avanços da doutrina, porque diz aqui o doutrinador, porque também devagar mudam as sociedades, nada de mudanças bruscas que não correspondam àquilo que se quer, que assustam, que atordoam e normalmente não são satisfatoriamente assimiladas. Não há razão para não se manter tudo o que de positivo já tínhamos concebido. Nada como se engendrar um novo sistema de forma equilibrada entre conservação e inovação. Portanto, quem eventualmente, não tendo sido ainda tocado pela ânsia de ler o novo Código de Processo Civil, não ter se dedicado ainda a ler, de achar que vai encontrar uma obra muito nova, uma coisa muito revolucionária, é bom rever os seus conceitos, porque não é bem assim. O Código novo é cientificamente mais bem escrito, sistematicamente mais organizado, traz avanços significativos, sim, mas ele parte de algo que já estava funcionando. De uma ordem jurídica atual, como é o Código de Processo Civil de 73, e que vai ficar em vigor até o dia 15 ou 16 de março de 2016, porque logo no dia seguinte entra em vigor o novo código, mas que essa ordem jurídica atual ela não foi totalmente derrogada. Ela foi uma ordem jurídica que simplesmente passou, essa nova ordem jurídica, a reconhecer algo que a doutrina processualista já reclamava, e já foi dito aqui pelo Leonardo antes da volta aqui do intervalo, de que era necessário ter no novo Código de Processo uma parte geral. Porque nós temos, por exemplo, no Código de Processo Penal uma parte geral. E o nosso Código Processual é bastante antigo. Nós temos uma parte geral no Código Civil também. Eu, que sou egresso antes de ingressar na Justiça Federal em 97, ali pelos meus 13 ou 14 anos, enfim, para dar certo com a idade de hoje, que vivi uma experiência lá da Justiça do Trabalho, posso afirmar para vocês que no âmbito do processo do trabalho há também normas gerais acerca do processo do trabalho, enfim. E faltava o Código de Processo Civil ter normas gerais também. E antes de eu prosseguir, eu quero dizer uma coisa. Apesar desse curso de capacitação para o novo Código de Processo Civil talvez ser interpretado como algo voltado prioritariamente para os servidores de varas cíveis, não é. Não é assim. Na verdade, quem atua em juizado especial federal tem sim, com certeza, muito o que ganhar com a participação nesse curso, apenas com um detalhe que eu esqueci de dizer, eu quero corrigir aqui agora. Por uma questão de carga horária, por uma questão de política de administração do curso, não foi possível chegar na montagem do curso até a fase de recursos. Então nós tratamos nesse curso, pelo plano de instrutoria que foi divulgado e que está lá no edital de inscrições para esse curso. Nós montamos o curso, eu, o doutor Bruno,
doutor Maximiliano, enfim, todos, o Gustavo lá da sessão de treinamento, enfim. Nós montamos o curso desde a parte introdutória do código, a parte geral, até a fase de cumprimento da sentença, inclusive cumprimento da sentença em face da fazenda pública, que é uma das boas inovações que o novo código traz, e naturalmente também, dentro desse tema, tratando das tutelas de urgência e das tutelas de evidência. Não foi possível, portanto, em razão da carga horária, contemplar a parte de recurso, coisa que será evidentemente compensada com outros ciclos de palestras, enfim, com outros eventos que serão promovidos aqui no âmbito da sessão judiciária e para o qual, o doutor Leonardo já falou, todos já estão devidamente convidados para participarem. Mas eu estava dizendo, o novo Código de Processo Civil, ele parte, a grande inovação dele, uma das grandes inovações, é a questão de ter uma parte geral. E sendo que nessa parte geral, ele trata inicialmente de consolidar princípios de garantias fundamentais que já constavam na Constituição Federal e que, a rigor, se a gente pensasse bem, não seria tão necessário trazer para o Código de Processo Civil, mas o legislador assim quis, como uma forma até de demonstrar, não apenas para juízes e aplicadores do direito, mas, sobretudo, vamos chamar dessa maneira, para os clientes da prestação jurisdicional, como sendo partes, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, que eles podem, sem precisar fazer qualquer referência à Constituição, o termo é esse mesmo, o verbo é o que eu vou dizer agora, exigir, no caso concreto, que direitos e garantias fundamentais sejam respeitados por juízes e por tribunais. E quais seriam, então, esses princípios fundamentais que foram trazidos da Constituição Federal e entranhados no novo Código de Processo Civil? Bem, um dos primeiros dele é a questão da inafastabilidade da jurisdição, que na Constituição Federal está no artigo 5º, inciso 35, e no novo Código de Processo Civil no artigo 3º, caput. Fora ele, tem também o princípio da razoável duração do processo, que muitos aqui lembram, ele a rigor já existia de maneira implícita na Constituição, apenas foi explicitado de maneira mais clara com a emenda número 45 de 2004, que foi a emenda que criou o Conselho Nacional do Processo, e que no novo Código está estampado no artigo 4º caput desse Código, com um detalhe que a Constituição não esclarece, mas o Código diz. Ou seja, pedindo que venha ao grande amigo Mark Stein, que ele sim tem mais conhecimento e elementos, não é um teto, e sim um piso. Ou seja, na medida em que o artigo inciso 5º, o artigo 5º, inciso 78 da Constituição diz que a todos será garantido, a todos será assegurado a duração razoável do processo, a Constituição não quis dizer que a garantia da duração razoável é até a sentença, não. A Constituição deixou a critério do intérprete imaginar que essa duração razoável poderia, por que não, chegar até a fase de satisfação da dúvida. Pois aqui está o intérprete legislativo dizendo que a solução integral do mérito, que é garantida pela duração razoável do processo, inclui a da satisfação da obrigação. E aí eu quero dizer para vocês, lembrar, ter direito de acesso à justiça, ou seja, a gente lembrar que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, prevê a garantia da inafastabilidade da jurisdição, não é prever apenas que a pessoa física ou jurídica possa ingressar com a demanda no Poder Judiciário, não. Isso já é muita coisa? Talvez, mas é pouco. Por quê? Porque o que a pessoa tem na condição de parte, seja ela demandante ou parte demandada, é o direito de, tendo ingressado no Poder Judiciário, caso do réu, contra a vontade dele, naturalmente. O réu não gostaria de ter sido citado, mas foi. Enfim, mas o que o autor quer, ou o réu quer, com a demanda judicial, é que eles tenham acesso à chamada ordem jurídica justa. E o que é uma ordem jurídica justa? É uma ordem jurídica que garanta que a solução jurisdicional será prestada a tempo e a modo. Porque não se trata aqui de dizer apenas que o direito de buscar, por exemplo, a participação em um concurso público, do qual determinado candidato tenha sido excluído, ou indeferida a intenção dele por uma questão meramente formal, será observado esse direito fundamental dele, garantindo-se a ele participar de um concurso que já foi encerrado. Não se garantiu acesso algum. Ele pode ter ingressado com a ação, pode ter tido a petição inicial dele despachada, pode a liminar até ter sido deferida, se for o caso, mas houve tanta demora, eu estou aqui citando um caso meramente hipotético, houve tanta demora, tanta burocracia, tanta falta de cuidado para que aquela liminar fosse cumprida, que ao tempo que ela seria cumprida,
a etapa do concurso público, ou o próprio concurso público já tinha sido encerrado. Que ordem jurídica justa é essa que foi assegurada? Nenhuma. Portanto, duração razoável do processo e, bem ou mal, o novo Código de Processo Civil não quis colocar nenhum prazo máximo de duração razoável do processo, e aí eu faço questão de dizer, porque também tive uma experiência alguns anos atrás na Justiça Eleitoral, lá no direito eleitoral, a Lei 9.504 traz sim prazo máximo de duração de determinadas ações eleitorais, desde o começo da petição inicial dessas ações até a última decisão de mérito. E esse prazo é de 1 ano. Portanto, como diria o nosso eterno sanfoneiro em época de São João, sempre lembrado, Luiz Gonzaga, esse prazo de 1 ano em ações eleitorais é de fio a pavio, quer dizer, desde o começo da petição até o final da sentença de mérito, até a última decisão de mérito. O Código de Processo Civil não chegou a tanto. O Código de Processo Civil não chegou a dizer em qual prazo essa ou aquela ação deva terminar. Isso é algo que nós devamos, no dia a dia, tentar preservar na perspectiva de que o acesso à ordem jurídica justa, eu repito, não é apenas um acesso meramente formal, de ter direito a um processo, de ser parte, no caso do processo eletrônico, muito bem lembrado aqui pelo doutor Leonardo, não apenas de poder cadastrar a petição inicial ou de ser cadastrado como parte, de receber as intimações. Isso é muito bom, isso é ótimo, isso faz bem ao meio ambiente, isso faz bem à cidadania, mas é sobretudo saber que seja em processo físico, seja em processo virtual, seja do PJE, seja do CRETA, que as pessoas que estão orbitando em torno daquele processo sejam pessoas que tenham, quando realmente tiverem direito, o acesso à prestação jurisdicional que seja justa, que seja adequada, que seja eficaz, portanto prestada a tempo e a modo. Agora, como nem tudo da vida é perfeito, e nós temos que lembrar que o processo, por mais que tenha esse viés de garantir a eficácia, o direito ao contraditório e a ampla defesa, que são também garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, também foram trazidos para o Código de Processo Civil, e aqui já também alertado pelo Leonardo na intervenção dele, com uma determinada exacerbação que será depois melhor explicitada em momento oportuno. Por quê? Porque o Código chega a dizer em artigo posterior que para o juiz pronunciar-se, decidir sobre determinadas questões, inclusive de natureza processual, preliminares de conexão, preliminares de modificação de competência, preliminares de litispendência de coisa julgada, de perempção, ou coisa que o valha, além das tais pré-judiciais de mérito, o Código diz em certo artigo que o juiz tem que dar vista previamente à parte. O que afaga, né? O que melhora o contraditório e a ampla defesa, mas eu quero crer aqui que a aplicação exacerbada, literal dessa norma pode em muito contribuir, sim, para um retardamento da prestação jurisdicional, coisa que não é isso que a gente quer. Eu quero também, nesse momento, aproveitar para lembrar que um dos autores que é mais festejado no âmbito do direito processual civil, que é um advogado baiano, o professor Fred Dias Júnior, ao comentar em um de seus livros a garantia da duração razoável do processo, ele chega a dizer, na minha humilde concepção e com toda a reverência ao professor Fred Dias que ele merece, ele chega a dizer que vamos devagar com o andor. Conquistou-se, diz o professor Fred Dias, ao longo da civilização, o direito a uma certa demora na prestação jurisdicional, diz isso. E ele arremata, não se pode pretender, com a duração razoável do processo, ter uma rapidez na tramitação processual que lembre os tribunais do Santo Ofício da Santa Inquisição, em que, para quem lembra, para quem já leu, para quem tem leitura sobre história, sabe como os tribunais do Santo Ofício muitas vezes condenavam à fogueira ou a ser jogada de penhasco pessoas que, supostamente, coitadas, por terem epilepsia, por terem manchas de nascença, coitada da Angélica, seria rapidamente queimada viva em fogueira. Bastava ter uma mancha, bastava escrever com a mão esquerda, ou ter um determinado gesto estranho, já era tido como do demônio e tinha que ser eliminada rapidamente para purificar a alma. Enfim, com todo respeito a esse cuidado que se deve ter, sim, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, nós não podemos também
tornar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa algo que possa pôr em xeque, em uma ponderação de valores, o valor da efetividade do processo. Senão a gente vai ficar andando em círculos e a gente não vai saber realmente para que serve o processo. O processo servirá para resolver o conflito, o processo servirá para tentar diminuir a quantidade de conflitos, ou o processo, na verdade, servirá para expressar que o réu e que o autor têm direito ao contraditório. Nós temos que nos decidir. Nós temos que ter uma visão, para além da questão meramente formal, uma visão finalística do processo. E eu tomo aqui como exemplo, sem querer citar nenhum caso concreto, a discussão que é muito comum no âmbito das varas cíveis, e por que não nos juizados, das alegações de cláusulas contratuais em empréstimos bancários que sejam teoricamente lesivas ao direito do consumidor, ou que, ainda que não sejam lesivas ao direito do consumidor, que sejam pactuadas sem o direito a uma informação mais prevista, mais clara, e que boa parte dessas demandas parte de uma situação que é a seguinte: a população mais humilde, que é quem costuma recorrer a empréstimos bancários do tipo crédito consignado, crédito direto ao consumidor, cartão de crédito, cheque especial, essa população mais humilde acaba sendo aquela que, não tenho dúvida nenhuma, que as instituições financeiras não terão a menor preocupação em deixar de adotar essa prática, porque a eficácia, ou a pouca eficácia dessas ações, para elas não vai ter não vai ser nenhum motivo de receio para que não continue a agir da mesma maneira. Mas, afora isso, o novo Código de Processo Civil trouxe também, para dentro dos seus artigos, o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da publicidade e da eficiência. É por isso que, quando se fala em aplicação do Código de Processo Civil, a gente tem que estar diante também, e aí talvez esteja um dos motivos desse curso, é de que a gente deve lidar com os processos não meramente como estatísticas. Ou seja, mais uma vez eu estou aqui falando de algo que a gente concorda, que a gente apoia, mas que na prática às vezes a gente trata de outra maneira, né? É o tal do veja bem. Ah, tudo bem, aquele litígio lá envolve um ser humano, envolve um estudante universitário, envolve um segurado da Previdência, envolve um servidor público, enfim. Mas do ponto de vista da administração, da gestão de processos, aquilo é tido como um acerto que precisam ser julgados de qualquer maneira. Não, não é bem assim. Que tem que julgar, que tem que apreciar, que tem que dar vencimento àquele histórico, não tenho dúvida. Mas vamos devagar, porque ao julgar cada um desses processos, o juiz e, evidentemente, os servidores que o auxiliam deverão estar atentos a esse princípio da dignidade da pessoa humana e da eficiência também. Um outro ponto que vai gerar muito problema, quando eu digo problema, não é que esse tema em si mesmo seja problemático. É evidente, meus amigos, que não precisava o Código repetir de que todas as decisões do Poder Judiciário terão que ser fundamentadas sob pena de nulidade. Isso está expresso na Constituição desde sempre, no caso da Constituição de 88, no artigo 93, inciso 9, e no novo CPC, no artigo 11. A questão que vai gerar muita preocupação, que a gente vai discutir depois, e está ligada ao tema de sentença, requisitos da sentença, é que o Código mais à frente vai dizer: não será considerada fundamentada nem a sentença nem a decisão que não tratar exatamente de todos os argumentos jurídicos que tenham sido deduzidos pelo autor ou pelo réu. Na atualidade, o que nós temos, eu digo na atualidade com o atual Código de Processo Civil, basta para que o juiz se desencuma da tarefa dele de proferir decisão interlocutória, portanto apreciar a tutela antecipada, liminar, cautelar, etc. e tal, ou proferir sentença de mérito, basta que o juiz eleja um ou algum dos fundamentos que foram deduzidos pelo autor ou pelo réu. A partir da vigência do novo Código, o Código sanciona com a peste de nulidade a decisão ou a sentença que não aborde todos os fundamentos. O juiz terá que abordar todos, ainda que seja para dizer que não os acolhe, mas terá que abordar todos. Isso terá repercussão, nós não vamos ter condições de tratar disso, porque nós não vamos tratar de recurso aqui, mas isso com certeza será argumento a ser deduzido por advogados ou procuradores ou defensores para dizer que a sentença é omissa, que a decisão é omissa, porque a omissão que nós sabemos atualmente, que está lá no artigo 535 do CPC e que enseja os embargos de declaração, é a omissão acerca de pedidos, de causa de pedir
ou de questões prejudiciais ou preliminares. Isso aí é omissão. Mas eu não enxergo no atual Código de Processo Civil nada que diga, se o juiz se omitir de fundamentar a sua sentença na inconstitucionalidade da lei suscitada pelo autor ou pelo réu, a sentença será omissa. Não, atualmente não existe isso. Mas haverá. Com certeza o novo Código vai trazer a obrigatoriedade de que o juiz deva fundamentar as suas decisões e a sua sentença, eu repito, em todos os fundamentos que tenham sido deduzidos pelo autor ou pelo réu na sua petição inicial ou nas suas manifestações. Agora aqui, meus amigos, vai uma menção a algo que está no Código de Processo Civil, mas poderia muito bem caber em qualquer norma de direito material, que é o princípio da segurança jurídica e da estabilidade da jurisprudência. Por que eu estou realçando a importância de estudar esses princípios? É o seguinte, segurança jurídica é algo que responde pela estabilidade de qualquer comunidade, qualquer sociedade. Não é possível a gente imaginar que vive numa sociedade e que não haja um mínimo de segurança jurídica. Claro que em alguns momentos essa segurança jurídica ela tem que ser repensada, como está sendo repensada agora, em relação, por exemplo, a temas relacionados com requisitos de aposentadoria. Então, há pessoas que estão absolutamente inconformadas porque, seja em razão de crise econômica mundial, ajuste fiscal, má gestão de contas governamentais, o governo atual, como qualquer governo passado, está decidindo, revisando o critério de concessão de aposentadoria ou de pensões. Isso em si mesmo não viola a segurança jurídica na perspectiva de quem já está aposentado, de quem já está pensionista, mas para quem começou a contribuir com base em um regime e vai terminar de contribuir com base em outro regime, é evidente que isso questiona, de certa maneira, a segurança jurídica. Agora, a estabilidade da jurisprudência é algo que o Código atual, até onde eu me recordo, não se preocupa, e aí eu fiz questão de transcrever os dois artigos 926 e 927, dizendo o seguinte: se nós sabemos que a interpretação do direito material, quando eu digo direito material, direito civil, direito administrativo, direito tributário, direito penal, qualquer ramo de direito que vocês possam imaginar. Se a interpretação do conteúdo do direito material deve ser dada em caráter definitivo por um tribunal superior, é evidente que, em nome da segurança jurídica, essa jurisprudência tem que ser estabilizada. Aí pouco importa que as cortes superiores tenham os seus integrantes renovados em razão de atingimento de idade de aposentadoria, ou em razão de aposentadoria mesmo voluntária, ou em razão de falecimento, enfim. A renovação das cortes superiores não é motivo, não pode ser tido como motivo, para que a jurisprudência mude ao bel prazer da compulsão dessas cortes. A jurisprudência precisa ser estabilizada. Essa estabilização da jurisprudência é algo que responde, eu repito, pela questão da segurança jurídica. No entanto, o Código não podia, e nenhum de nós em sã consciência jamais poderia imaginar que essa estabilização deva ser tida como algo absolutamente imutável, petrificada. Então a jurisprudência se petrificou em determinado assunto, daí nunca mais ela vai poder ser mudada? Não, não é isso. É claro que os tribunais terão todo o direito de mudar a sua jurisprudência, desde que, para efeito de segurança jurídica, se faça o seguinte: primeiro, quando os juízes e os tribunais forem proferir as suas decisões, o mínimo, meus amigos, que se exige é que eles, ainda que discordem desse entendimento, possam fazer referência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e, naturalmente, no caso de controle concentrado, devam seguir obrigatoriamente essas decisões, porque aí não se trata de vontade do magistrado, é questão de impulsão constitucional. Decisões do Supremo Tribunal Federal, me socorra aqui, doutor Jorge Marmestai, em ADI, em ADC ou em ADPF, decisões de mérito, elas têm força vinculante e são de observância obrigatória, não só pelos órgãos do Poder Executivo, mas também para o órgão do Poder Judiciário. Então, havendo decisões de controle concentrado nesse tipo de ação, os juízes não têm alternativa, têm que aplicar aquele entendimento, não tem jeito. Isso é democrático, isso faz parte das regras do jogo. Eu não estou dizendo que haja juízes que pensam de maneira diferente. Mas se pensarem, se acharem que não devam cumprir, devem refletir se estão realmente no lugar adequado para trabalhar. Porque a regra do jogo é essa. A regra do jogo é no sentido de que as decisões em controle concentrado de constitucionalidade são de observância obrigatória. Podendo, por que não, se for o caso, o juiz ou membro do tribunal, descer todas as críticas que quiser tecer aquele entendimento, mas contanto que siga. Né? Contanto que siga. Mas
Ou então faça a distinção, boa lembrança, ou seja, para que a parte diga, olha, eu acho, por exemplo, que a minha pretensão ou a minha contestação está fundamentada na jurisprudência consolidada do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, aí cita lá os parâmetros, os paradigmas, do controle concentrado, enfim. Caberá ao juiz ou tribunal dizer, não é verdade, não é bem isso que você está dizendo, você está forçando a barra e não é isso que o processo está revelando. Uma boa intervenção. Mas vejam, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso ordinário e especial repetitivos, diferentemente do controle concentrado, nós temos que convir que as Cortes Superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles fixam diretrizes jurisprudenciais que são relacionadas ou a fixação de competência absoluta, ou até mesmo de competência relativa. E aí a gente pode citar como exemplo, embora isso também esteja no Código, a competência do foro da mulher casada para ação de anulação de casamento ou para ação de alimentos é algo que há muito tempo está no Código, mas nós sabemos, para quem já atuou, para quem já leu escritos acerca do direito de família, a pessoa discordando do dizer do Código, dando o seguinte argumento, olha, mas homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, por que nós temos que cumprir o Código se a Constituição estabelece uma igualdade jurídica e, portanto, a cláusula do Código não deveria ser eficaz? O Supremo e o STJ já há muito tempo disseram que nada tem de inconstitucional e que essa igualdade que realmente existe no texto constitucional entre homens e mulheres não é incompatível com a cláusula do artigo 100, artigo inciso tal do Código de Processo Civil, que prevê o foro do domicílio da mulher casada para ação de anulação de casamento ou para ação de alimentos ou coisa que o valha. Mas vejam, sempre que os tribunais superiores, em incidente que decidam sobre a assunção de competência, ou que resolvam demandas repetitivas, ou que julguem recursos ordinários que tenham o mesmo viés, tenham exatamente a mesma adequação ao caso concreto, não é democrático que o juiz, mesmo sabendo que aquela decisão não tem efeito vinculante, ofende a segurança jurídica, ofende, eu diria, a estabilidade da jurisprudência, o juiz ou os tribunais decidirem contrários àquele entendimento. Deverão, quando for o caso, como disse o doutor Leonardo, dizer que o caso não se enquadra naquele incidente, não se enquadra naquela hipótese, ou então, se enquadrar, eventualmente manifestar a sua discordância, mas decidir com base naquele entendimento. Prosseguindo aqui ainda na questão da jurisprudência. Os enunciados da súmula do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional são, vejam, o Supremo Tribunal Federal ele edita súmulas, a maioria delas não vinculantes, as que são vinculantes nós não estamos aqui nem preocupados porque está escrito na Constituição que são de observância obrigatória, mas o Código, a propósito da questão da segurança jurídica e também da estabilidade da jurisprudência, muito mais do que um apelo, determina que juízes e tribunais, ao proferirem as suas decisões, profiram com base em enunciados de súmula ou do Supremo em matéria constitucional ou do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, e aí tudo que a gente está falando em relação às varas comuns e tribunais regionais federais, com certeza também valerá para os juizados especiais federais, as turmas recursais dos juizados especiais federais, e não obstante, claro, não devamos esquecer da turma nacional de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais, mas até onde eu me recordo, mesmo acerca dos acordos da TNU, está escrito lá na Lei 10.259, quando a decisão da TNU contrariar entendimento da jurisprudência dominante do STJ, a parte que se sentir prejudicada poderá ter acesso ao STJ para tentar rever no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que tenha sido manifestado de maneira divergente da TNU. Portanto, na verdade, aí está a prova de que as normas do Código de Processo Civil relacionadas com estabilização da jurisprudência e de acatamento da jurisprudência por juízes e tribunais também se aplicam aos órgãos dos juizados especiais federais. Eu voltei aqui um pouquinho, mas eu queria só destacar também o seguinte. Olha como eu falei agora há pouco que a jurisprudência consolidada de tribunais superiores, seja do Supremo, do STJ, uma vez consolidada, não é que ela deva ficar petrificada e nem pode ficar petrificada, porque o fenômeno jurídico é algo que vai evoluindo ao longo da evolução da sociedade. Então, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º
do artigo do Código de Processo Civil diz o seguinte: a alteração da tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de caso repetitivo poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Ou seja, é democrático que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo anunciem, através de audiência pública, que estão discutindo, rediscutindo a possibilidade de rever a sua jurisprudência. E aí, a realização de audiência pública é para poder proporcionar um maior amplo debate pela sociedade. E aí entra em campo o parágrafo 3º, que na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Quem aqui já leu sobre modulação de efeitos de decisão do Supremo, vai lembrar que isso acontece no julgamento feito pelo Supremo em ação de controle concentrado de constitucionalidade, seja em ADC, em ADI ou ADPF, quando, em nome de princípios relacionados com a segurança jurídica, a economia social, a ordem pública, a economia pública, enfim, o Supremo modula os seus efeitos. Salvo engano, um dos casos em que o Supremo modulou os efeitos do julgamento dele foi quando ele declarou constitucional a norma de natureza nacional que criou o piso nacional para os professores. Houve dezenas de estados no Brasil, vários estados do Brasil, que não cumpriram o piso nacional dos professores, estavam aguardando que o Supremo decidisse se aquela lei que estabeleceu o piso nacional era constitucional ou não. O Supremo estabeleceu que era constitucional, e aí nós sabemos, lá do nosso estudo de direito constitucional, quando uma norma é constitucional, ela é constitucional desde sempre. Ela não é constitucional desde quando foi declarada, ela é constitucional desde sempre. Ou como quem gosta de latim dizia, ela é constitucional ab ovo, né, desde sempre. Mas o Supremo modula os efeitos e diz, não, considerando que havia uma controvérsia, considerando que vários estados da federação, incluída a Distrito Federal, tem problemas de caixa, de economia, de orçamento, modula os efeitos e diz, daqui em diante eu passo a exigir, passo a dizer que é obrigatório o piso nacional de professores. O que ficou para trás, os professores que se lamentem porque a modulação dos efeitos foi atendida no caso concreto. E então, concluindo esse assunto, a modificação do enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, e o caráter não retroativo da norma processual e sua aplicação aos processos em curso. Ou seja, o que o Código quer com essa determinação a juízes e tribunais, melhor dizendo, aos tribunais superiores, é dizer o seguinte: olha, tribunal, você tem toda competência, você tem todo talento, tem toda atribuição para afirmar sua jurisprudência nesse ou naquele sentido. Você tem todo o direito de alterar a sua jurisprudência para ter esse ou aquele sentido. Mas ao fazê-lo, faça com cuidado, faça com parcimônia. Preserve a segurança jurídica. Preserve, na verdade, o princípio da não surpresa. E preserve, portanto, a sua ação relacionada com as demandas que já estão tramitando ao tempo que aquela jurisprudência está sendo modificada. Isso é importante, meus amigos, porque eu me recordo, não é do meu tempo, evidentemente não sei no caso de vocês, mas na época que houve o congelamento dos cruzados pelo governo Collor, e que ele dizia que com ele, Zélia Cardoso de Mello e toda aquela turma lá do Palácio da Dinda e tal, enfim, da residência da Dinda, diziam que com uma bala só ia eliminar o dragão da inflação, quase que elimina todos nós, não é? E aí o que é que aconteceu, para um recuerdo aqui de história? Como os cruzados novos ficaram bloqueados em bancos privados, bancos particulares, o Supremo demorou-se muito, eu não me recordo agora se foi o Supremo ou foi o STJ, eu acho que o STJ demorou-se muito em decidir de quem era a legitimidade passiva para responder pelo bloqueio dos cruzados novos. Finalmente o STJ decidiu que essa legitimidade era do Banco Central e não dos bancos particulares. Essa demora do STJ em decidir isso fez com que dezenas, centenas de milhares de ações fossem jogadas para a lata do lixo em razão da prescrição. Porque o prazo de prescrição contra o Banco Central, que é Fazenda Pública, é de 5 anos. E como as pessoas estavam ajuizando ações contra o Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil, sei lá e tal, achando que o prazo era vintenário, que era o prazo do Código Civil de 1916, o STJ, ao fixar que a legitimidade para responder pelo bloqueio de cruzados novos era só do Banco Central e não dos bancos particulares, o STJ, infelizmente, porque não havia na época essa determinação do Código de Processo Civil,
o STJ criou uma surpresa jurídica e esta surpresa jurídica, lamentavelmente, se aplicou aos processos em curso. Então, pessoas que tinham o direito de ser indenizadas, por que não? Porque tiveram seus cruzados novos bloqueados, porque não puderam usufruir daquele capital, daquele dinheiro que foi bloqueado, salvo engano, acima de 50 mil cruzados novos ficou bloqueado e, claro, foi devolvido em 18 meses, mas com um índice de correção absolutamente abaixo da inflação galopante que havia na época. É esse tipo de coisa que o novo Código não quer e não vai permitir que juízes e tribunais façam, especialmente os tribunais, na medida em que eles, ao fixar uma alteração de jurisprudência, ressalvem de maneira expressa a modulação desses efeitos. Meus amigos, está um pouco apressado, mas eu preciso correr um pouquinho mais, porque eu gostaria de falar de alguns assuntos que estão relacionados com o primeiro tópico do nosso curso, que é partes e procurador no processo, portanto, sujeito da relação processual. Eu queria pedir licença a vocês para avançar aqui um pouquinho, para que a gente não deixasse de tratar desse tema. Eu sei que o horário já vai avançado, as pessoas já vão aí meio que cansadas, mas aqui está o que eu gostaria de conversar com vocês, acerca de sujeito do processo, partes e procuradores, capacidade de ser parte, capacidade postulatória. E eu gostaria de pedir licença a vocês para não lembrar de conceitos tradicionais que estão mais na teoria geral do processo do que no processo civil, do que seja capacidade de ser parte, do que seja capacidade processual ou de praticar ato no processo, ou de que seja capacidade postulatória. Acho que esses conceitos não oferecem muita dificuldade. Se alguém eventualmente achar, tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer isso no curso da nossa discussão. Por uma questão de economia, eu gostaria apenas de ler o que está no Código, porque o Código de Processo Civil, na prática, reproduz aquilo que já vem sendo adotado na legislação processual atual, no sentido de que a capacidade processual é aquela que diz que toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo, e que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei civil, e ainda que o juiz deverá nomear curador especial a aquelas pessoas que tradicionalmente são favorecidas pela numeração de curador especial, que são o incapaz, se não tiver representante legal, ou se tendo, houver a colisão de interesses entre o representante e aquele incapaz, ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado com edital ou por hora certa, enquanto não for constituído advogado. Meus amigos, eu não vou falar desse assunto para não desviar, mas eu tenho como que uma espécie de karma, uma espécie de inconformismo, que eu considero até meio atávico, em relação à questão da revelia. Sempre que eu pego um processo em que o réu é revel, eu me tremo todinho de julgar aquele processo, porque eu sei que por trás daquela revelia, muito menos do que, para quem também estuda um pouco de latim, o nome revelia vem de rebelião. É como se o réu que não contesta a ação fosse um rebelde, e que por ser rebelde tem que ser condenado só por isso. Nesse ponto eu estou com o velho autor de Direito do Trabalho, já falecido, professor Valentim Carrion, que dizia em um dos livros dele que a revelia é a forma mais apurada de caricatura de justiça. Quando se julga um processo de um réu revel, há enormes possibilidades de cometer uma injustiça com aquele réu, não só porque ele foi revel, é porque ele, tendo sido citado, tendo sido validamente citado, e não tendo contestado, necessariamente os fatos que são presumidos verdadeiros em relação a ele, podem não ser verdadeiros. O juiz acaba tendo que julgar como presumidamente verdadeiros, porque não houve, evidentemente, manifestação de defesa. Pelo sim, pelo não, permanece a obrigação, ainda no novo Código, de que o réu revel citado por edital ou com hora certa deva ser nomeado em favor dele um curador especial. E aqui eu quero, pedindo licença a vocês, lembrar que esse tipo de determinação, embora tratada na parte geral do Código de Processo Civil, ela está também ligada, meus amigos, por que não, para o cumprimento da sentença e também ligada para a execução de título extrajudicial, porque a gente fica pensando, e eu digo que esse pensamento é um pensamento comum, de que revelia só ocorre com o réu no processo de conhecimento. Talvez a revelia tradicional, a revelia mais conhecida, aquela do artigo 319. No entanto, quem no começo do processo foi citado, contestou, está sem advogado, porque o advogado renunciou, porque perdeu, enfim, foi revogado seu mandato e tal. Ao início do cumprimento, essa pessoa foi intimada e permanecer revel, esta pessoa terá direito de ser nomeada, desde que você está intimada por edital com hora certa. Terá direito de ser nomear um curador especial para ela também. E quantos aqui que atuam em vara comum
vara civil e que saibam quantos réus são citados, quantos devedores são citados por edital em execuções ou da Caixa Econômica, ou da OAB, ou qualquer outro seja exequente, quantos devedores são citados por edital e tem aquela certidão, certifica e dou fé que decorreu o prazo e o executado não pagou nem nomeou bens à penhora. Se tiver sido citado por edital ou com hora certa, é também obrigatória a nomeação de curador especial em favor desse devedor, seja na fase de cumprimento, seja no processo de execução de título extrajudicial. Por méritos ou por deméritos, a curatela especial que é prevista nesse artigo 72 do Código está sendo reservada para a Defensoria Pública. Aí a gente tem que lembrar que é uma opção política do legislador. O legislador está dizendo que, havendo defensor público disponível, o juiz deverá nomear aquele defensor público. Naturalmente, meus amigos, em varas da Justiça Federal, trazendo esse assunto para a nossa realidade, em que sejam situadas em seções judiciárias do interior, em que não haja defensor público, é de se perguntar como o juiz federal que atua em subseção do interior do Estado e que não haja defensor público da União disponível lá, como que ele vai nomear em favor daquele réu revel, citado por aí, com acesso a um defensor público? É complicado isso, né? Então, a razoabilidade, né, indica que a Defensoria Pública deverá assumir essa curatela quando ela estiver disponível. Se ela não está disponível, é evidentemente que o juiz deverá nomear outra pessoa para exercer a curatela daquele réu revel citado por edital ou com hora certa. O artigo 73 trata da possibilidade ou da determinação de que quando a ação for ajuizada por um determinado cônjuge, que ele deva obter o consentimento do outro, salvo quando, e que essas ações versam sobre direito imobiliário, salvo quando eles forem casados com regime de separação absoluta de bens. E, portanto, a citação dos réus, dos cônjuges nesse caso, deverá acontecer justamente quando haverá necessidade de ter o consentimento, o marido o consentimento da mulher, ou a mulher o consentimento do marido, quando eles ficarem no polo ativo, e se forem no polo passivo e a ação versar sobre direito imobiliário, deverá haver, nesse caso, o chamado litisconsórcio passivo necessário. Estou conseguindo passar aqui. Pronto. Também, ainda no artigo 73, deverão ser citados sobre as ações que versam sobre direito imobiliário quando casados por regime de separação absoluta de bens, resultante de fato que ele diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles, fundado em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família, ou ainda que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º, nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Então, o Código, nesse ponto, ele é mais didático, ele é mais moderno em relação à atual redação do artigo 10 do Código de Processo Civil, de tal maneira que, mesmo na hipótese em que um dos cônjuges não queira, por uma série de fatores, dificuldade de relacionamento, não ser encontrado, enfim, no caso de um dos cônjuges não quiser dar o consentimento, esse consentimento poderá ser obtido ou suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Por exemplo, na hipótese de incapacidade temporária ou definitiva desse cônjuge que não está podendo manifestar validamente seu consentimento. Eu vou apenas passar aqui o artigo 75, que corresponde no atual Código ao artigo 12, e que faz referência a quem deva representar em juízo, ativo ou passivamente, determinadas pessoas jurídicas. Então, apenas a título de exemplo, são representados em juízo, ativo ou passivamente, a União, pela advocacia da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. O Estado, o Distrito Federal, por seus procuradores, o município, seu prefeito ou procurador, a autarquia e a Fundação de Direito Público, por quem a lei do ente federado designar, a massa falida pelo administrador judicial, a herança jacente ou vacante por seu curador, o espólio pelo inventariante, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo designação por seus diretores, e a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados, sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens. Na verdade, essa menção do Código atual não difere em nada, ou muito pouca coisa, do atual artigo 12 do Código de Processo Civil. E eu gostaria, na verdade, de destacar o seguinte, porque eu acho que isso faz parte da ideia do nosso curso.
A ideia do nosso curso é ter uma visão prática, digamos assim, customizada dessas normas para as ações de competência da Justiça Federal. Na medida em que o magistrado, naturalmente assessorado, auxiliado pelo servidor, verificar que há incapacidade processual ou irregularidade da apresentação da parte, o juiz deverá suspender o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Isso aí faz parte daquele controle que o doutor Roberto falou agora há pouco na manifestação dele, de admissibilidade ou da petição inicial, sendo essa circunstância detectada pelo juiz ao ler a petição inicial, ou da admissibilidade da própria defesa do réu, seja ela escrita em processo físico ou defesa eletrônica em processo virtual, quando o juiz perceba que está faltando ou capacidade processual, ou que a representação é irregular, ou ainda que não há capacidade postulatória, porque aqui a gente consegue visualizar meramente uma omissão, digamos assim, pouco importante. Se o juiz detectar que a procuração passada ao advogado, portanto, não está assinada, é evidente que está havendo falta de capacidade postulatória. Nesse caso, deverá suspender o processo e deverá fixar um prazo razoável. O Código atual, só para lembrar, fixa 15 dias. O novo Código deixou a critério do juiz. Sugestão da minha parte, vamos manter os 15 dias, uma mera sugestão. Mas, claro, evidentemente, cada magistrado, cada tribunal terá o parâmetro para estabelecer como bem quiser. Atualmente, 15 dias, o novo Código fala em prazo razoável. E as consequências são conhecidas. Se for descumprida a determinação, quer dizer, não seja regularizada a capacidade processual, ou a capacidade postulatória, ou qualquer que seja a regularidade, o processo será extinto, embora o Código não diga, mas é sem resolução do mérito, se a providência couber ao autor. É evidente, se o autor não forneceu os elementos necessários da regularidade da sua capacidade processual, da sua capacidade postulatória, é razoável que seja extinto o processo. O réu será considerado revel, se a providência lhe couber. Possa vir a ocorrer após o oferecimento da contestação. Eu já enfrentei essa questão em vários casos e aí os colegas servidores ficam na dúvida, mas vem cá, como é que eu vou dizer que o réu é revel se ele já contestou? É que, na verdade, a revelia não é um anátema. A revelia não é me perdoe aqui a lembrança, não é uma doença como a hanseníase. Não é uma doença que vitimize o réu ao ponto dele nunca mais deixar de ser revel. E a falha, ele será considerado revel, é que a partir daquele momento ele será tido como revel. Mas não cabe mandar retirar dos autos da contestação, meus amigos, pelo amor de Deus. A contestação foi produzida na época que o réu tinha advogado, que a representação dele estava regular. A contestação fica. Se a partir do momento que ele contestou, e aí daí em diante, passou a ser incapaz, porque foi interditado, ou passou a não ter mais procurador, que renunciou ao mandato, ou teve o mandato revogado, e se ele é intimado e não supre aquela capacidade, ele passa a ser revel daí para diante. O que focou para o passado não pode ser atingido, eu diria até em nome da segurança jurídica, né? Então não cabe mandar desentranhar a contestação do réu, só porque, não tendo ele cumprido a determinação, ele deixou de regularizar a sua capacidade processual ou a sua capacidade postulatória. Há uma menção aqui ao Código em relação ao tribunal, que não havia no atual artigo 13 do Código de Processo Civil, só me engano, o artigo atual, o correspondente a esse artigo que está, né, o artigo 13 do Código de Processo Civil. Bem, em relação ao terceiro, que seria, por exemplo, um denunciado a lide, um chamado ao processo, um eventual litisconsorte voluntário, não necessário. Em relação ao terceiro, ele será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre, né? Então, se for, por exemplo, um assistente do autor, será excluído do processo. Se for assistente do réu, será tido como revel, e por aí vai. Agora, a norma nova que tem em relação a esse assunto é em relação ao tribunal, é que o artigo 13 atual não tratava dessa hipótese. Ou melhor dizendo, era omisso em relação a como o tribunal deveria proceder na hipótese dele, tribunal, perceber que a parte não regularizou a sua capacidade processual postulatória. Diz aqui o parágrafo 2º, então. Descumprida a determinação em fase recursal, perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator, item 1, não conhecerá do recurso a providência couber ao recorrente. Naturalmente, meus amigos, ao tratar dessa maneira, o que o Código está dizendo é que o relator deverá dar prazo para a parte regularizar. Senão, não faria sentido. Não dá para adotar em relação a esse tipo de regularização do recurso a teoria da caatinga. Tem que dar prazo para regularizar, não regularizou, não conhece do recurso. E ele determinará o desentranhamento das contrarrazões
se a providência couber ao recorrido. Me perdoe aqui a crítica meio que rasteira, meio que ranzinza minha, mas o Código nem precisava mandar entranhar as contrarrazões, me perdoem. Se as contrarrazões estão sendo subscritas por um advogado que não tem procuração, se quem subscreveu as contrarrazões nem advogado está se fazendo passar por advogado, sobretudo no processo eletrônico, eu tenho muita dúvida em saber como vai se excluir contrarrazões de processo eletrônico. Bastava o Código dizer, o tribunal não tomará conhecimento delas. Pronto, bastava dizer isso. Não, bastava dizer isso. Bem, mas deixa para lá. O Código que dizer que deve desentranhar as contrarrazões, diga, faça-se como o Código quer. Para mim, na minha humilde concepção, bastava dizer que o tribunal não conhecerá das contrarrazões, porque a parte não foi devidamente regularizada. Meus amigos, um dos capítulos mais caros que eu considero nesse tema de partes e procuradores vem a ser a questão dos deveres de partes e procuradores no processo. E eu quero resumir esse assunto, para não cansar vocês, dizendo o seguinte: uma das coisas que eu não falei, mas que está escrito em um artigo da Parte Geral do Código de Processo Civil, já concluir, pessoal, é a questão do princípio da cooperação. Não dá para a gente imaginar, em pleno século XXI, sabe, na metade da segunda década do século XXI, que a gente conviva no processo judicial que não seja tramitado, que não seja tocado com base no princípio da lealdade e da boa-fé. O que querem dizer esse princípio da lealdade e da boa-fé? É que as pessoas, e aí eu estou me reportando basicamente aos autores, aos réus e aos seus respectivos advogados e procuradores, sabendo ou devendo saber das regras do jogo, por surpreendente que seja, essas pessoas devem dar acatamento, devem cumprir as decisões judiciais de natureza antecipatória ou final. Não cabe, nesse caso, uma expressão que foi usada no comercial, não me recordo agora de qual produto, mas não tem o tal do veja bem, não. A decisão judicial está apta, está mantida, não foi reformada, não foi revogada. Essa decisão judicial tem que ser cumprida. Não é favor nenhum. A parte que cumpre a decisão judicial não pode bater no peito e dizer, olha, eu sou um cumpridor de decisão judicial. Não, está cumprindo aquilo que qualquer pessoa de bem faria. Cumprir decisão judicial, repito, de natureza antecipatória ou final, não é nada além de cumprir dever processual. Não é motivo de orgulho para ninguém. Se o Código está insistindo nesse ponto, vocês podem imaginar por que acontece isso, né? É porque, infelizmente, a cultura no sentido mais amplo do termo cultura, a tradição, sabe, a desconfiança que há, e aqui eu não quero personalizar nada, há uma certa desconfiança em relação aos juízes de primeiro grau e um certo meio que acatamento em relação a decisões de tribunais de apelação, né, tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Como quer que seja, por desconfiança ou não, dentre os principais deveres, e eu pulo aqui o item 1, 2 e 3 e destaco aqui o item 4, dentre os principais deveres de qualquer das partes, ou de qualquer pessoa que de qualquer modo participe do processo, está no inciso 4, o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Eu sei que é uma expressão muito ofensiva, muito pouco dignificante em relação à classe nobre, classe dos advogados, mas há quem diga, isso é citado assim meio em tom de ironia, que determinado advogado criminalista foi procurado por um determinado cliente dele e acabei de matar a minha mulher. Disse, calma, estão dizendo que você matou a sua mulher. Ou seja, eles estão dizendo que você matou a sua mulher, claro que dá a entender, de que ao invés de meramente defender do mérito da acusação, mas olha, houve uma violenta emoção, não sei o quê, vamos tentar diminuir a pena, não sei o quê e tal. Na verdade, ele estaria meio que criando embaraços à tramitação ou do inquérito policial, ou da própria ação penal, coisa que o valha. Não cabe esse tipo de afirmação, e eu só citei isso, pessoal, pelo amor de Deus, não que eu tenha qualquer concordância com isso, nem muito menos que eu tenha qualquer visão distorcida acerca do papel do advogado, não. Para quem acha que é assim, é só, se quiserem, participar de qualquer audiência que eu presida, de que o respeito que a gente tem pelos advogados é muito mais do que uma mera fala, é uma realidade, algo que é praticado, ainda que esse respeito permita em alguns momentos que o advogado até de alguma maneira se exceda em determinada colocação, mas faz parte da vida. Eu acho que magistrados, servidores têm que ter a necessária complacência para compreender que em determinado momento, em razão do grau de litigiosidade, certos desabafos, certas manifestações menos adequadas devem ser toleradas como uma forma até de tentar diminuir o grau de litigiosidade do processo. Mas enfim, se esse dever de cumprir com exatidão
é algo que já está atualmente, só para quem gosta de decorar artigo, de lembrar de artigo, no artigo 14 do Código de Processo Civil, o atual código, no artigo 77, deixa eu verificar se é 77 mesmo. Esse artigo que a gente está lendo é o artigo 77. Ele trata, no parágrafo 2º, lendo aqui primeiro o parágrafo 1º, nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que a sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Para quem tem leitura de direito estrangeiro, e eu tenho aqui com certeza na plateia gente que escreve e lê sobre direito estrangeiro, é o chamado contempt of court. Se eu falei em uma pronúncia ruim do inglês, me perdoem. Mas a contestação da corte, que é algo muito grave, que tem no direito americano, no direito anglo-saxão, no direito europeu, no Brasil é chamada de ato atentatório à dignidade da justiça. Só que lá, no direito europeu, anglo-saxão, direito europeu continental, no próprio direito americano, a contestação da corte é algo muito raro, extremamente raro, e quando ocorre, sancionado de uma maneira absolutamente rigorosa. Porque é um respeito, sabe? Há um acatamento às decisões judiciais. Não se está dizendo que haja esse acatamento, que as decisões são mais justas do que as decisões do juiz brasileiro. Não é isso. Quer se dizer apenas que a cultura que tem na maioria dos países de primeiro mundo é de que, embora a justiça erre, embora ela possa eventualmente proferir uma decisão injusta ou ilegal, cumpre-se a decisão. Não se cria um embaraço, sabe? Não se criam problemas para cumprir a decisão. No Brasil, lamentavelmente, por uma série de razões que eu repito, estão, eu diria, mais fora do direito que provavelmente dentro do direito, há um costume de contestar a corte, ou seja, de não cumprir das decisões judiciais naquela linha do veja bem, né? Não, tá bem, a decisão é essa, mas veja bem, eu preciso desse argumento e tal, enfim. Então, qual é a sanção que é prevista no parágrafo 2º? A violação do disposto nos incisos 4º e 6º, o inciso 6º é aquele que diz que a parte não pode, parte ou terceiro, não pode praticar inovação ilegal no estado de fato ou de direito do bem litigioso. Na atualidade do Código de Processo Civil, isso é sancionado, descrito, salvo engano, no artigo 879 do CPC atual, como chamado atentado. O atentado é quando alguém, de maneira ilegal, inova no estado de fato. Isso é vedado pelo atual Código de Processo Civil e apenas foi colocado agora como uma espécie de dever negativo, né? A parte não pode inovar de maneira ilegal no estado de fato do processo. Para a hipótese de violação dessas normas, diz o parágrafo 2º, o juiz vai reconhecer aquilo como ato atentatório e a dignidade da justiça e deverá o juiz, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa de acordo com a gravidade da conduta e não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz. A multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida, não observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se para os fundos previstos no artigo 97 do Código de Processo Civil. E essa multa do parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas no artigo 523, parágrafo 1º e 536, parágrafo 1º do CPC. É que, na verdade, pessoal, essa multa aí prevista é a chamada multa correspondente ao ato atentatório à jurisdição. Aquelas duas outras multas ali mencionadas, que nós não vamos ler agora, são as multas pecuniárias por tempo de atraso no cumprimento de decisões judiciais de natureza antecipatória ou final e que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa. É que as multas, na verdade, elas não são excluídas. E aqui, embora o assunto não esteja em baila, mas eu quero lembrar que os advogados, os procuradores públicos, os defensores públicos, de qualquer modo, eles participam no processo. Mas eles estão em paz em relação a essa multa. Por quê? Não é nesse artigo aqui, mas em um artigo posterior do Código de Processo Civil, o Código é muito claro em dizer que ainda que o advogado, o procurador público, defensor público, promotor de justiça, enfim, de alguma maneira incida nessas condutas, eles estão absolutamente isentos de qualquer multa. Isso, na verdade, é a codificação, é a enraização como direito positivo de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar uma ADI ajuizada na época pela ANAP, a Associação Nacional de Procuradores do Estado, essa decisão ainda está em vigor, nunca foi modificada, o Supremo decidiu que como, pelo Estatuto da OAB, por uma leitura que o Supremo faz do ordenamento jurídico, não há hierarquia entre juízes e advogados, e de fato não há mesmo,
não faz sentido, diz o Supremo, que ainda que o juiz detecte, perceba, fique provado que quem está criando embaraço a cumprimento de decisão, quem está inovando no estado de fato, não é bem a parte, e sim o advogado. Pessoal, me perdoe a lembrança, mas eu preciso dizer isso aqui, porque às vezes as coisas me vêm aqui na mente, eu não posso engolir, tem tudo que vem aqui à mente para dizer. A gente não pode se iludir e achar que determinados processos, seja em vara comum ou juizado, e que chegue na fase de expedição de precatório ou de RPV, que naqueles processos o verdadeiro exequente não seja mais a parte, e sim o advogado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum, não é que seja obrigatório, mas é comum que determinados advogados, sem citar nomes, façam uma transação com a parte dizendo, olha, eu lhe pago tanto pelo processo, está aqui o dinheiro, o que vier do precatório é meu. Ou seja, na verdade o precatório será expedição da parte? Será. Mas como ele tem procuração nos autos, ele vai sacar o dinheiro todo, porque ele, teoricamente, entre aspas, comprou o direito material. Isso é algo que nós da Justiça Federal nós não temos como resolver, porque isso não vai para os autos. É uma coisa que é feita, muitas vezes, de maneira verbal. Vejam, eu não estou afirmando que existe isso com frequência. Nem, evidentemente, posso afirmar quem eventualmente faz isso. Mas que isso é algo que pode acontecer? Claro que pode. E o que isso tem a ver com a questão do descumprimento das ordens judiciais? É que eu quero dizer o seguinte, é que, ou bem ou mal, a legislação processual não sanciona advogados, defensores públicos, procuradores públicos, com nenhuma multa, mesmo que fique provado que eles estão causando embaraços ou inovando de maneira ilegal no estado de fato, mas a lei processual diz que caberá ao juiz comunicar às corporações essa conduta. Então, o que é que o juiz deve fazer? Se detectou que o advogado, o defensor público, ou o Ministério Público, ou o procurador público, está incidindo nessa conduta, expede ofício ao AB, ofício à Corregedoria da Defensoria Pública, ou ofício à Corregedoria da Advocacia Pública, para que examine, para a Procuradoria Pública que examine a conduta do servidor público, enfim, daquela pessoa que está causando aquele embaraço. Agora, o que é lamentável de tudo, e aí eu estou já falando de algo que deveria estar no Código e não está, é que essa multa, uma vez fixada, ainda que seja por ato atentatório ao exercício da jurisdição, ela deva ser arrecadada pela pessoa jurídica de direito público, que supostamente seria prejudicada por aquela conduta, quando, na verdade, o que acontece muitas vezes, eu tenho certeza que tem gente aqui que já enfrentou esse tema, acontece uma confusão. O que é uma confusão? Pode ser que quem esteja resistindo de maneira tenaz, recalcitrante, ao cumprimento da ordem judicial, em um processo de competência da justiça, seja a própria União. A União não está querendo cumprir a decisão. Pergunto a vocês, meus amigos, faz sentido impor à União uma multa que ela mesma seria acreedora? Bem, na atualidade do Código não, porque o Código não prevê a existência ainda desse fundo. No Código novo, quando entrar em vigor, abre-se a possibilidade de dizer, olha, a União pode sim ser multada por uma conduta que um procurador dela incidiu de querer descumprir a ordem judicial, e, no entanto, essa multa, apesar de ser cobrada em favor da União, não será arrecadada pela União. A União entraria na história como um mero órgão cobrador de si mesma, mas o destino final dessa multa seria para o tal fundo que é mencionado no artigo 97. Então, de lege ferenda, ou seja, se me permitissem dar opinião acerca desse assunto, não era para essa multa ser fixada contra a União, ou contra o Estado, ou contra a autarquia, ou contra a fundação, coisa nenhuma. E em relação a quem essa multa deveria ser fixada? Contra os agentes públicos, os servidores públicos, aqueles dirigentes da União, do Estado, do município, ou do Distrito Federal, que estivessem, sim, incidindo naquela conduta. E isto seria mais justo. Esse reparo que eu faço ao Código de Processo Civil, meus amigos, longe de, digamos assim, diminuir a importância do Código, apenas representa a constatação de que o Código poderia ter avançado e não avançou. Porque essa controvérsia existe atualmente. Há juízes que entendem que a multa poderia ser fixada, sim, em relação ao agente público, seria uma interpretação mais extensiva, né? Um pouco mais teleológica, e, no entanto, há juízes que dizem que não. Olha, o artigo 14, parágrafo 1 do Código de Processo Civil atual, diz que havendo descumprimento de ordem judicial de natureza antecipatória ou final, ou ainda havendo criação de embaraço ao cumprimento dessa decisão, como quem cumpriu ou quem causou foi a pessoa jurídica de direito público, eu deixo aplicar a multa, porque a multa será aplicada contra ela e em favor dela. Logo, a confusão nesse caso fica sem aplicar a multa. A melhor maneira de resolver essa controvérsia seria tirar a multa
se for o caso de tirar a multa da pessoa jurídica e transmitir a responsabilidade da multa, observado contraditório, ampla defesa, devido processo legal, para o agente público. Do jeito que está, a controvérsia tende a perdurar, tende a não haver o acatamento. E aqui eu quero fazer uma reflexão também, pessoal. Representar criminalmente ao Ministério Público, requisitar a abertura de inquérito policial, ler, como eu já li, requerimento de defensor público da União, pedindo que seja decretada a prisão de secretário de Estado, dirigente da área de saúde, porque não está cumprindo a tutela antecipada. Meus amigos, ações judiciais em relação ao poder público, ações essas que digam respeito a direitos fundamentais, seja preso nem processado criminalmente, coisa nenhuma. Nenhum de nós deveria estar interessado nisso. Essas pessoas estão interessadas em que as adesões sejam cumpridas. Se a questão criminal vai existir ou não, isso é uma questão a latere. É uma questão que o Código até poderia ter mencionado, mas teria sido melhor que o Código tivesse avançado nesse aspecto, e aí eu paro por aqui para não parecer que eu estou querendo puxar brasa aqui para a minha sardinha, porque eu aplico esse tipo de entendimento, de que decisões judiciais que, por exemplo, em antecipação em tutela, obriguem fornecimento de medicamentos de alto ou de baixo custo, enfim, o que obriguem a realização de procedimentos médicos, ambulatoriais, de urgência ou não, uma vez descumpridas e não havendo outra alternativa, qual é a alternativa que sobra para o órgão julgador? Fazer o sequestro da verba pública. É isso que vai garantir o cumprimento da decisão. Não garante nada mandar representar criminalmente, não garante nada que a adesão vai ser cumprida, dizendo que aquele administrador vai ser representado ao Ministério Público por improbidade administrativa. Isso não resolve nada. Isso pode, quando muito, gerar um constrangimento a mais para o administrador, mas a garantia do cumprimento da decisão se faz pelo sequestro da verba pública. Eu peço, pela leitura que eu fiz, que o Código poderia ter tratado, poderia ter mencionado que dentre as medidas coercitivas previstas para o cumprimento de ordem judicial da Jota, não é opinião minha, não. Está escrito em dezenas de acordos da Corte Especial. A primeira hipótese é o sequestro, não é isso. O STJ não diz isso. O que o STJ diz é esgotados todos os meios possíveis e imaginar para cumprimento da adesão judicial, não havendo outro meio, sequestro de verba pública, não tem outro jeito. Bagunça o orçamento, desestabiliza a administração do poder público. Encaminhar aqui para o final, meus amigos, dizendo o seguinte: é claro que é possível que o valor da causa seja irrisório e, nesse caso, o juiz poderá fixar a multa em reais. E, portanto, quando a causa não tiver valor econômico, digamos assim, apreciável. Eu gostaria também de pular um pouquinho aqui a questão relacionada à prerrogativa de advogados e procuradores, não por demérito, não por desimportância do tema. É que haverá, em outro momento, um módulo em que se vai tratar justamente de advocacia pública e tal, e ao tratar desse módulo a gente volta, ou eu, ou o expositor que vier a tratar, volta a tratar da importância de preservar prerrogativas e atribuições de advogados. Nós, aqui da Justiça, eu falo por mim, acho que pela maioria dos colegas, se não por todos, nós não temos, nem nunca teremos interesse nenhum em diminuir prerrogativas, em deixar de respeitar direitos que são estabelecidos pela Lei 8.906 de 94, tá certo? Apenas eu faço uma ponderação dentro da questão das atribuições do advogado. Isso é uma dificuldade que a maioria das varas cíveis que lidam com execuções de sentença tem. É aquela hipótese, às vezes até relativamente frequente, que a parte teve um advogado a vida inteira, desde o processo da inicial até a sentença, até o início da execução, teve um advogado fulano de tal, aí na hora de expedir o precatório, aparece uma procuração de um outro advogado. E aí fica aquela confusão. Qual é o advogado que em nome de quem deve ser expedido o precatório? Em nome de quem tem que ser expedido a RPV? Do advogado mais antigo? Do advogado mais novo? O juiz federal é competente para decidir essa questão? É uma questão tormentosa que eu preferia não tratar aqui. Mas eu digo, esse tipo de acontecimento só existe porque o Estatuto da OAB não está sendo cumprido. Porque até onde a leitura que eu faço da Lei 8.906 é de que um advogado só pode aceitar a procuração em um processo, sabendo esse advogado que aquele autor ou aquele réu tem outro advogado, quando ele souber que os honorários daquele advogado anterior foram pagos. Aí ele pode aceitar a procuração. Mas esta é uma norma tão eficaz, tão válida, quanto descumprida. Então, a gente está ali diante aqui de uma situação que, embora jogada no colo da gente para a gente decidir, embora a gente tenha que decidir isso aí a 3-2, mas não deveria ter que decidir, bastando que os advogados interessados lembrassem de que há normas de natureza ética a serem cumpridas, seja pelo Estatuto da OAB, seja pelo Código de Ética da Advocacia.
O que eu queria, na verdade, destacar, pessoal, dentro desse assunto é o seguinte, ó, é que, como na música do filósofo e poeta Cazuza, não é porque o processo judicial está tramitando celeremente, rapidamente, de maneira eficaz, que as pessoas ficam paralisadas no tempo, não. Então, é possível sim, como o tempo não para, como as pessoas não são eternas, é possível que durante a tramitação de um processo aconteça sim, eu digo em tom de brincadeira, que a parte resolveu falecer sem pedir licença previamente ao juiz, mas que absurdo e tal. É claro que não cabe esse raciocínio. A pessoa morre, porque chegou a vez e tal. E havendo, portanto, a possibilidade ou a hipótese de haver a sucessão de partes ao processo ou de procuradores, é evidente, meus amigos, que essa sucessão deverá ser objeto de observação pela vara judicial ou pelo juízo que está cuidando daquele processo. E, dentre as coisas que são de maior interesse da justiça e que eu acho que responde por uma série de dificuldades que tem a ver com o tal do retrabalho, está o fato de que, seja o processo físico, e eu repito aqui a observação que o doutor Leonardo fez agora há pouco, o código parece que realmente está meio que esquecido que o processo, não só do futuro não, o processo atual é processo virtual, não o processo virtual que ainda vai ser montado, já é atualmente um processo que tende a ser predominante. Então, tanto é assim, olha como a gente descobre como o doutor Leonardo tem razão. Diz aqui, o artigo 106, que quando postular em causa própria, deverá declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogado do qual participa para o recebimento de intimações. E ainda comunicar ao juiz qualquer mudança de endereço. Por que a gente descobre aí que o Código não está muito preocupado com o processo virtual? É que na maioria dos casos, quando o processo é virtual, é claro que o advogado tem direito de declarar o endereço dele para a hipótese do processo virtual não funcionar, haver travamento, coisa que o valha. Mas eu pergunto para vocês, como se dão as intimações do advogado, do autor no processo virtual? Vai para o endereço dele? Não. Vai para um e-mail, vai para um cadastro eletrônico. Ou então, se for advogado réu, a partir do momento que o advogado réu se cadastra, embora ele declare o endereço dele, o que ele deveria, na verdade, o que o código deveria ter dito é que para a petição inicial ser validamente deduzida em processo eletrônico, o advogado deverá logo fazer a prova de que ele tem certificado digital onde foi exigido. Que ele tem cadastro válido no sistema eletrônico onde foi exigido. Aí sim o código estaria mais de acordo com a atualidade. Ao tratar desse assunto, não é que o Código esteja desconhecendo a Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico, muito menos as resoluções do CNJ, de qualquer tribunal, inclusive daqui da Corregedoria da Quinta Região, acerca da obrigatoriedade do processo eletrônico. Não é isso. Mas o Código não foi além. Ele podia ter dito, olha, se for processo físico, tudo bem, tem que declarar endereço. Mas se for processo virtual, não tem jeito, tem que declarar que tem certificado digital, que o seu e-mail, o endereço eletrônico é aquele ou aquele acolá. E aí, meus amigos, não tem jeito. Se houver a comunicação desse endereço e houver a mudança, se o advogado descumprir o disposto do inciso primeiro, o juiz deverá ordenar que ele supra a omissão no prazo de 5 dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ou seja, a necessidade de ter o endereço do advogado autor para fim de intimação acaba sendo sim, porque não requisita a petição inicial. Se não for declarado esse endereço, o juiz vai indeferir a petição inicial. E isso ocorre justamente porque no processo físico as intimações se fazem através de, às vezes, cartas de intimação, quando não são um momento de publicação. E uma coisa que eu sempre recomendo aos meus colegas com quem eu trabalho, seja na segunda vara ou em qualquer outra instância da justiça, sempre que o advogado não cumprir o dever dele de comunicar a alteração de endereço e nos autos constar validamente o endereço antigo, o que tem acontecido às vezes? O mesmo advogado atua em um processo A e no processo B. No processo B, ele comunicou a mudança de endereço, mas não comunicou no processo A. E aí a secretaria, porque divide o trabalho de acordo com o dígito, de acordo com, enfim, com a matéria do processo e tal, a secretaria pede intimação para determinado endereço no processo B, e para outro endereço no processo A. As duas são válidas. As duas são válidas. Porque no processo B, o advogado comunicou a alteração de endereço. No processo A, não. Nesse caso, não se trata aqui de querer apostar na falta de cuidado do advogado. Trata-se de cumprir o Código de Processo Civil. Ou então,
que a alteração de endereço em processo físico pudesse ser algo a ser digitalizado, pudesse ser algo a ser organizado, para que, por exemplo, no caso do sistema TEBAS, que é o sistema que atua com o processo físico, essa alteração pudesse ser replicada em todos os processos em que aquele advogado atua. Como, infelizmente, o TEBAS não tem essa tecnologia, evidentemente que é ônus do advogado comunicar essa alteração de endereço em todos os processos em que ele atua. E aí eu quero concluir, pessoal, o seguinte. Primeiro, o artigo 108 trata de que a sucessão voluntária das partes no processo é admitida nos casos expressos em lei. Para tranquilidade ou intranquilidade nossa, esse artigo diz muito mais do que o que a gente pode imaginar. Ele está tratando da sucessão em razão de cisão, incorporação, fusão de empresas, a alienação de participação societária, de sociedades anônimas ou coisa que o valha, são assuntos que devam ser alegados e demonstrados no processo para que, evidentemente, o órgão judiciário fique ciente de que houve uma mudança voluntária da parte. Então, imaginemos que, na época que a Vale do Rio Doce era empresa estatal, a Companhia Vale do Rio Doce era uma economia mista que tinha determinada composição societária. Depois, a Vale do Rio Doce foi privatizada, foi leiloada e privatizada seu controle acionário. A partir do momento que ela foi privatizada, é possível que tenha havido alguma comunicação ao juízo onde ela tinha ação, para que no lugar dela ser tida agora como economia mista, ela agora é tida como empresa privada. Nada demais, isso faz parte da vida. As empresas são, às vezes, públicas, viram privadas, às vezes são privadas, são publicizadas. Isso acontece. Agora, uma coisa que eu faço questão de mencionar, e aí eu realmente vou concluir por aqui, para não alugar a paciência e a tolerância de vocês já está alongada para mim. Ou seja, vocês estão sendo tolerantes demais comigo. É isso que eu quis dizer. Durante a tramitação de um processo, não importa de qual natureza seja, justamente porque o tempo não para, porque as coisas não são estáticas, elas não são petrificadas, é possível que após a citação do réu ocorra, ainda que a pessoa não perceba, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos a título particular. E esta alienação, o Código já diz atualmente no artigo 42 e repete no atual artigo 109, de que essa alteração não altera a legitimidade das partes. Por uma questão muito simples. É que legitimidade para a causa está fora do comércio. Imagina se eu, na condição de réu, vou alienar a minha legitimidade. Ou então eu, na condição de autor, vou vender a quem melhor ofereça preço a minha legitimidade. Não. Então, se eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, bem simples. Se eu sou proprietário fiduciário de um automóvel adquirido mediante alienação fiduciária em garantia, e o credor fiduciário move contra mim uma ação de busca e apreensão, ainda que eu prove, após essa ação, de que eu doei aquele bem, porque quis doar a uma determinada pessoa, eu, que fui citado para a ação de busca e apreensão, era e continuo sendo parte legítima. Pouco importa que eu tenha provado que aquela doação se deu por escritura pública, registrado em cartório, que a pessoa que comprou sabia que o veículo era alienado fiduciariamente, pouco importa, isso é irrelevante. A legitimidade persiste. Isso ocorre também, meus amigos, para as ações de emissão de posse que a Caixa Econômica, por exemplo, ajuiza em relação a imóveis que ela tenha cedido em arrendamento residencial, e para que o arrendatário permaneça, o que é que o contrato de arrendamento prevê? Prevê que aquela pessoa pague a taxa mensal de arrendamento, pague o consumo de água e de energia daquele imóvel, se for uma residência, enfim, e claro que pague também os impostos que são devidos durante aquele arrendamento. Quando a Caixa Econômica ajuiza a ação de emissão de posse, é porque ela rescindiu o contrato de arrendamento, teoricamente ela tem que citar como réu aquela pessoa que figurava como arrendatária. Pouco importa que o oficial de justiça, uma vez citar aquela pessoa, depois certifique que ao tempo que foi citada, a pessoa comunicou que alienou, que cedeu, que entregou a chave do imóvel para outra pessoa. Quem foi citado como réu está legitimado e continuará legitimado no processo. E qual é a consequência disso aí? A consequência é a seguinte: o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou o cedente sem que eu consinta a parte contrária. Aqui eu me lembro lá da frase que o Roberto Machado falou, que é chamada estabilidade da relação processual. Quem adquiriu o imóvel pode, ou o bem imóvel, não importa, pode até pleitear que se habilite como litisconsorte passivo com a exclusão do primitivo réu. Se o autor assim concordar, nada demais, isso faz parte da vida, o processo prosseguirá entre o primitivo autor
e o adquirente ou cessionário. Se não concordar, é evidentemente que o processo prosseguirá entre o primitivo autor, no exemplo que eu dei, a Caixa Econômica, e o réu, que seria ou o proprietário fiduciário do bem adquirido com a alienação fiduciária, ou o arrendatário de imóvel residencial. Naturalmente que esse adquirente ou cessionário, se não ficar vinculado ao processo como parte, poderá ser admitido no processo como assistente litisconsocial do alienante ou do cedente. Eu quero dizer para vocês que um dos maiores orgulhos que eu tive na minha vida foi dividir uma mesa de debate, ainda quando ele era vivo, com o velho e aposentado ministro do STJ, Atos Guzmão Carneiro, que foi um dos autores por quem eu estudei na Faculdade de Direito. E com muita bondade da FESAC, que me convidou na época, eu participei de um debate com ele lá no auditório, se não me engano, daquele hotel Gran Marquis Meliá, alguma coisa assim, não sei se na época era César Parque, mas enfim, era um debate que teve lá, e eu perguntei ao professor Atos Guzmão Carneiro: professor Atos Guzmão Carneiro, me explique de uma vez por todas, que eu nunca aprendi, o que é a diferença entre um assistente litisconsocial e um assistente simples? E ele me disse muito claramente, porque ele foi um dos que escreveu sobre, tem um livro, tinha e tem um livro escrito sobre assistência e simples litisconsocial. Ele diz claramente: o assistente litisconsocial, ele só tem de litisconsocial a denominação, mas ele é um terceiro. Ele é assistente litisconsocial porque, ao mesmo tempo, ele tem relação jurídica com a parte assistida, que ele está assistindo, portanto, e com a parte contrária àquele que ele está assistindo. Aí está a definição do que seja um assistente litisconsocial. Como é que eu provo que ocorre assistência litisconsocial nesse caso aqui? Lendo o parágrafo 3º desse artigo, que diz o seguinte: estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Ainda que o adquirente ou cessionário não saiba, não tenha conhecimento, digamos assim, na minha brincadeira, tenha faltado aquela aula do curso de capacitação de processo civil, né, naquela brincadeira que eu falo, ainda que o adquirente não lembre disso, ele sabendo que adquiriu um bem móvel ou imóvel após a cessação do réu, a sentença que vier proferida entre a parte autora A e a parte ré B vai atingir C, o adquirente, como se ele, evidentemente, fosse parte do processo. O que não quer dizer, meus amigos, que C, que é o adquirente, não possa recorrer, não possa apelar, não possa se resistir ao cumprimento da sentença, alegando, por exemplo, que não é exatamente aquela coisa que está sendo objeto da busca e apreensão, de que está tudo errado e que ele não adquiriu coisa nenhuma do réu, tá certo? O que é importante é que esse adquirente ou cessionário, ele não tem direito subjetivo de, contra a vontade do autor, participar da lide como réu. Ele não tem esse direito. Ele tem o direito, sim, de prestar assistência litisconsocial em favor de quem lhe vendeu a coisa, e caso, seja ele assistente litisconsocial ou não, venha a sentença a ser julgada procedente, no sentido de mandar emitir a Caixa Econômica na posse, ou no sentido de deferir a busca e apreensão, julgar procedente, o mandado de emissão de posse ou o mandado de busca e apreensão será cumprido, sim, na pessoa do terceiro, ainda que esse terceiro não tenha se habilitado nos autos. Porque isso, meus amigos, traduz a chamada hipótese, não expressamente mencionada, mas dita pela doutrina, de fraude de execução. A aquisição de coisa ou de direito litigioso após a cessação do réu é tida como ineficaz para o processo de conhecimento. Só isso. No momento que manda cumprir a sentença em relação ao terceiro, não é que o terceiro estava de conluio, não é que o terceiro era um praticante de ato ilícito, não é isso. Trata-se apenas de dizer que havia uma relação jurídica processual já estabelecida, e desta relação jurídica processual resulta uma sentença que pode ser deduzida, pode ser cumprida, em desfavor do terceiro. Conclusão de nós que temos preocupação com o nosso patrimônio e com a nossa tranquilidade. Qualquer um de nós que tenha vontade e necessidade de adquirir um bem imóvel usado, que tenha vontade ou necessidade de adquirir um automóvel usado ou qualquer outro bem usado que possa gerar esse tipo de problema, não convém apenas verificar no cartório de imóveis se está tudo ok, ou se for automóvel, verificar se está tudo ok no Detran, não. Ainda que o alienante não saiba ou não perceba, convém pedir uma certidão negativa de distribuição de ações cíveis, criminais e trabalhistas em relação a ele nos últimos 5 ou 10 anos. É melhor. É melhor porque pode ser que a gente esteja comprando um bem de alguém que, teoricamente, está livre de qualquer condenação, mas, na verdade, quando a gente vai lá transferir no Detran, lá se vê uma sentença trabalhista, lá se vê uma penhora em execução fiscal, lá vem uma penhora qualquer em ação civil, que a gente não imagina que possa acontecer porque a gente não pediu a certidão.
é bom que o alienante não saiba, né? Senão ele vai ficar meio chateado, né? Poxa, porque tá pedindo certidão de mim e tal. Faz parte da vida, né? Porém dizer que foi o professor de processo civil que falou. Pronto, aí a raiva dele fica comigo. Não fica com vocês, não. Então, meus amigos, eu gostaria de, pedindo muito encarecidamente, rendendo os meus agradecimentos a vocês, pedindo desculpas pela maneira um tanto quanto assim, meio desorganizada da minha fala, dizer que eu estou mais uma vez muito estimulado, muito feliz por estar coordenando esse curso de processo civil. Queria reiterar aqui o meu pedido ao Maximiliano, ao George, a todos os colegas da UX que nos ajudem na condução desse curso, que ministrem as aulas, e a vocês, individualmente, a cada um de vocês, que possam, não, como eu disse no começo, não apenas estarem participando desse curso, mas que possam gostar desse curso, possam trazer sugestões e, evidentemente, possam contribuir para um melhor sucesso desse curso. Muito obrigado, pessoal.